Olá, mulheres! Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. Nós estamos fazendo a leitura do livro Eu Decido Ser Feliz, da Bruna Oliveira. Estou fazendo a leitura a pedido da pastora Séries, que se encontra com alguns problemas na parte da voz, né? Vamos orar por ela para que ela tenha uma pronta restauração. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, Encontrando Deus na Minha História, trocando feridas por legados. Vamos lá? Mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Durante todo o percurso dessa leitura, usamos a vida de personagens bíblicos como forma de exemplificar situações que têm o poder de abalar a situação emocional das pessoas, afetando diretamente a autoestima. Neste último capítulo, gostaria de tratar algo que creio ser o ponto de partida para a aplicação de tudo que foi trabalhado até agora. Aquilo que é o mais importante. Algo capaz de mudar toda a nossa autoestima, bem como nossa trajetória, que trará suprimento de amor, carinho, paz, alegria, aceitação, provisão e perdão que tanto buscamos. E o que de fato irá promover tudo isso é um encontro com Deus. Que maravilha! Ao longo da história, vemos o quanto Deus se interessou em se encontrar com o homem. Desde a criação, no ambiente do jardim, na variação do dia, Deus visitava o casal que com tanto carinho criara. Mesmo após o fatídico episódio do pecado, Deus não desistiu da ideia de se relacionar com a criação. Percebemos encontros fantásticos na Bíblia, marcados por revelação e redenção entre Deus e seu povo. Porém, muitas vezes temos uma forma muito romântica e até mesmo espiritual demais de enxergar esses encontros. Talvez quando pensamos em encontros de Deus, com Deus, logo pode vir à nossa mente personagens incríveis, como Davi, com sua harpa no ar livre, em meio àquela paisagem convidativa, alimentando ovelhas fofinhas e recitando os Salmos 23, 27, 91 e 139. O Moisés, naquela experiência incrível em meio à sarça ardente, onde Deus falou com ele audivelmente. Lembrando também de Salomão, que depois de construir aquele enorme templo, pôde contemplar a presença gloriosa de Deus através de uma nuvem. Sem esquecer de Isaías, que viu o trono de Deus com serafins, e na visão um anjo tirou uma brasa viva do altar e tocou os lábios dele. Oh, que lindo, né? Temos o profeta Samuel, que ainda criança viveu uma experiência incrível, ouvindo Deus chamá-lo por 3 vezes em um tempo de esquecimento, onde devido à apostasia, Deus não falava mais com o seu povo. E Abraão, que de anônimo passou a ser pai da fé de uma numerosa nação após escutar Deus o chamar, estabelecendo com ele uma aliança e promessa que ele seria uma grande nação. Sem falar de Noé, convidado por Deus a participar da redenção através da construção de um barco em uma terra que nunca havia visto chuva. Poderíamos falar de tantos encontros com tanta beleza e propósito diferente, que esgotaríamos um capítulo todo e não contaríamos tudo. Mas também temos histórias que não foram contadas na Bíblia e apesar de anônimas, são verdadeiras, como a sua. História de mulheres fortes, guerreiras, que em meio a tantas dificuldades, dores, abandonos, traições, têm fé e acreditam em dias melhores. Maravilha! Às vezes na sua história, com tantos contornos, situações ainda não resolvidas e até mesmo conflitos internos, você não está conseguindo ver com clareza os propósitos de Deus. Talvez por não ser como você idealizou, você se sinta colocada à força em situações que você não procurou, mas que simplesmente te colocaram, e por causa disso você não conseguiu enxergar Deus na sua trajetória. Mas quero te dizer com muito carinho, minha amiga, que Deus está nela sim. Deus está na sua história.
que apesar de você conviver com fracassos e dificuldades, Deus está na sua história. E como algumas mulheres da Bíblia, você também precisa encontrar Deus e conseguir transferir feridas em legados. Você pode se perguntar, mas como eu encontro Deus na minha história? Talvez no fracasso, como Ana, uma mulher estéril, humilhada pela rival, pastoreada por um sacerdote insensível à sua dor, que a envergonhou no templo enquanto clamava pelo seu milagre. Ela se sentiu uma mulher e esposa por não conseguir gerar. Tinha tudo, tinha o amor do marido, mas não era feliz. Encontrou Deus na súplica fervorosa e desesperada, e foi honrada por toda a sua devoção e submissão a um sacerdote, mesmo sendo mal compreendida por ele enquanto orava. Ela fez de suas lágrimas um legado em um tempo de frieza espiritual que o povo naquela época vivia, onde a voz de Deus não era muito bem discernida, nem mesmo pelo sacerdote. A janela da humilhação e da dor na sua vida foi aberta para transicioná-la a um lugar de honra e milagres, simplesmente porque ela decidiu crer e se mover em direção a Deus. Jesus encontra com ela ali, em meio a lágrimas de ressentimento misturado à vergonha e humilhação de Eli. Vamos fazer a leitura do trecho? Está em 1 Samuel 1, do versículo 12 ao 19. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que é esta sua serva ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante não era já triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Que lindo, né? Veja o quanto essa mulher foi audaciosa em sua submissão, mesmo sendo confundida com uma bêbada. Ela não se ressentiu, não devolveu a ofensa com a mesma moeda. Simplesmente justificou sua dor perante a uma acusação falsa. Conheço várias mulheres que nessa situação me falaram que jamais conseguiriam ter comportamento humilde de Ana. Algumas afirmaram que responderiam à altura e jogariam na cara de Eli toda a corrupção da sua casa. Ana dá uma lição de submissão, mesmo no conflito e na decepção, porque conseguiu encontrar com Deus. Sem dúvida, sua atitude deixou um legado para Samuel e também para todos nós, pois sua humildade liberou a bênção que ela precisava para gerar. Eli, após a corajosa submissão de Ana, liberou a palavra que libertaria sua madre de infertilidade. A submissão de Ana é o que viabilizou a manifestação da palavra sobre ela. Pensa se ela decidisse se rebelar, e aos olhos naturais com razão, pois como alguém vê tamanho sofrimento e ainda julga, interpretando com desdém essa situação? E pior, sendo um sacerdote? Se decidisse se encontrar com sua carne, agindo movida por sua dor, talvez ela daria uma resposta que tocaria na terra e perderia a ação do céu na sua vida.
mas ela decidiu encontrar com o céu, deixando um legado que mais tarde o seu filho Samuel viveria. Vamos fazer a leitura apresentada aqui no texto. Então Eli chamou Samuel e lhe disse: Eis que vou fazer uma coisa. Então o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 11 a 15. Samuel foi informado por Deus acerca do juízo sobre a casa do seu pastor Eli. Não deveria ter se sentido confortável perante a situação. Pelo contrário, imagino que eu ficar sabendo da boca do próprio Deus tamanha corrupção praticada ali. Deva ter sido decepcionante para o jovem Samuel. Saber que alguém que nós espelhamos, recebemos seu discipulado e comemos da sua mesa, comete tantos erros, não é fácil. E ao mesmo tempo em que desafia nossa submissão e até mesmo nossa fé. Mas Samuel tinha um legado de submissão em casa, sim. Depois de escutar tudo aquilo de Deus, ele continuou com seu ofício normalmente, se sujeitando a Eli da mesma forma. O texto diz que de manhã ele abriu as portas da casa do Senhor, como nos outros dias, cumprindo o seu ministério, servindo a Eli naquele lugar. Talvez, mesmo decepcionado com o seu líder, mesmo não concordando com sua maneira de condução, ele simplesmente decidiu se submeter, assim como sua mãe fez anos atrás. Isso tudo nos mostra o poder da decisão de se encontrar com Deus. O poder de uma mulher que trocou feridas por legados. A história de Ana pode não ter uma visibilidade profética ou imponente como a outros encontros, mas certamente foi um encontro que marcou um tempo, a vida de sua descendência e, consequentemente, através de Samuel, marcou toda uma geração. Que lindo, né? Que legado maravilhoso Ana passou para o seu filho e também passa para nós hoje, né? Amanhã continuaremos esse capítulo e encerraremos a leitura do livro. Deus abençoe você.